Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Convidando aqui o amigo Thiago para participar da live. Tudo bom, Thiago? Opa, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, cara? Como é que tá? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Acho que a recíproca é Ah, que verdadeira, né? bom. Não, tá tudo certo. Tudo Som, tudo tranquilo, né? jóia. Estamos esperando o pessoal entrar aí para ganharmos mais público, né? Tivemos uma intercorrência aí, estamos entrando levemente atrasados, mas faz parte. É, Acontece. o tema Sexta-feira, da... sexta-feira, né? Hoje o tema da live é mitos, verdade sobre o concurso público, notadamente sobre a questão de que os concursos vão acabar. Eu vou tentar fixar aqui o tema da live. É o tempo que o pessoal isso, vai entrando. coloque aí que eu ouvi dizer que vai acabar. Será? Me Será que disseram. Guedes? Será que o Guedes vai fazer acabar? Eu não sei. Foi um amigo do primo da minha vizinha que me falou que vai acabar. Será, né? Essas fofocas aí, né? A tia, né? A tia que fica perguntando se você passou no concurso público. Cadê o fulano passou? Você não passou? Aí a tia vem e vai dizer, olha, mas você não passou, agora o concurso vai acabar, né? Você não vai conseguir passar Pois mais. é verdade. Deixa eu me apresentar aqui, pessoal, enquanto o pessoal vai entrando. Eu me chamo Paulo Henrique, eu sou analista judiciário aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Foi aprovado no concurso da magistratura do Estado do Ceará. Estou aí na lista de espera, querendo que o TJCE me chame, né? Sou o segundo da lista de espera, espero que venha em breve. No OUS eu sou professor de sentença civil e também de processo civil, e também funciono como professor tutor do Plenos, específico ramo de magistratura. Tiago, pode se apresentar aí, pessoal, por favor? Opa! Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Thiago Carnim. Eu moro atualmente em Porto Velho, Rondônia. Eu sou assessor jurídico do Ministério Público, tá? Atuo na Subprocuradoria-Geral de Justiça, então eu atuo com aquelas matérias do Pleno do Tribunal de Justiça, que é basicamente direito constitucional, direito administrativo, controle de constitucionalidade, mandado de segurança, e são exatamente as disciplinas que eu leciono, né? Eu sou professor de direito constitucional e aqui no OUS, principalmente, eu trabalho com a disciplina de direito administrativo. Também estou no Plenos, né, trabalhando principalmente a disciplina de direito administrativo, revisando os conteúdos e ajudando o pessoal aí no acompanhamento do Plenos. E também estou naquela expectativa de, assim como você, eu fui aprovado no concurso público para promotor de justiça do estado do Piauí e estou aguardando a homologação ainda, né? É. Mas eu tô em terceiro lá, né? Então, na Tá dentro primeira do número leva de que vagas, tiver, né? tô É, dentro do número de vagas, o que assim já dá um pouquinho mais de conforto pra gente, né? Porque a gente é. sabe que a primeira leva que vier, provavelmente a gente vai tá lá, né? Tá bem colocado. Eu também estava na primeira leva, porque eram 50 vagas, eu fiquei em 34. Mas aí acabou que o Tribunal de Justiça mudou a gestão, eles optaram por fazer uma agregação de comarcas, e aí acabaram nomeando 31. Um desistiu, a lista chegou no 32, aí faltam dois aí. Tô vendo aí o que é que eu faço com esse pessoal aí para poder liberar a vaga para mim. É, não, Cara, mas mas vamos libera lá. rapidinho. Mas vamos lá. E aí, cara, me responde Hum. rapidinho, introduz o tema aí, se os concursos públicos vão acabar, né? Pois é, rapaz. Esse aí é um outro mito, né? A gente está trabalhando com mitos mesmo essa semana. É a semana dos mitos, né? Dos mitos, E né? aí a gente fecha o mito dessa semana, né, o mito de Desmistificando, número né? desmistificando a ideia de que concurso vai acabar. Eu fico lembrando, eu comecei a faculdade de Direito 2000, em 2007, né? Tu vai entregar a tua idade E, aí, né? eu tenho 36, já entreguei, acabei de fazer 36 há pouco tempo. Não, mas em direito foi minha segunda graduação ainda, né? Sei, Eu fiz sei. sou formado em publicidade e propaganda ainda. Eu tenho uma faculdade de comunicação social antes disso, né? Então,
Mas de direito já tem, de formado já, me formei em 2012, né, já vão para 8 anos de formado. E acho que a primeira vez que eu fiz concurso foi alguns meses antes de eu começar a fazer direito, 2017 mais ou menos. E desde que eu comecei a fazer concurso, então eu estou falando de 2007. 2007, né? Isso. Desde aquela época eu escuto, né? Eu escuto que não vai ter mais concurso, não sei o quê. E sempre, geralmente essas polêmicas acontecem ou quando a gente tem assim um grande problema, né, que nem agora, uma pandemia, que aí gera problemas fiscais, problemas de orçamento, ou então quando muda o governo, né, quando muda uma gestão no executivo, geralmente, aí geralmente o novo governo às vezes precisa realizar algumas medidas de contenção de gastos e algumas dessas acabam afetando os concursos. Né? Eu lembro, na gestão da ex-presidente Dilma, agora eu não lembro se foi o primeiro mandato ou se foi o começo daquele segundo mandato, eu lembro que ela chegou a emitir um decreto, né, suspendendo os concursos federais. E aí ficava aquela coisa toda, quem não era muito da área de direito ficava, vai acabar, não tem mais concurso, agora acabou, né? Então, essa história de que vai acabar concurso não é de hoje. Né? É antiga. É antiga. E o grande problema que eu penso não é nem a falta de informação e, na verdade, assim, a falta de buscar informação. Né? Então, por exemplo, naquela época lá do decreto, da época do governo Dilma, o decreto, ele especifica, né, de forma bem clara o que vai ser suspenso. Né? Então, por exemplo, como era um decreto do presidente da República, é claro que estamos falando apenas de concursos federais. Né? Então, primeiro ponto. Né? Então, o decreto, mas aí você tem que ver, por exemplo, o decreto não abrange concursos que já estavam homologados até então. Né? Concursos que já estavam autorizados. Então, o andamento do concurso tem um monte de ressalvas. Então, às vezes, o que se suspende são eventuais, de repente, nomeações. Né? Então, tudo aí a gente tem que ler, né, a informação, a norma, e para a gente realmente não ficar caindo nessas, vamos dizer, essas fake news dos mundos dos concursos. Aí, né? Até porque esse tipo de informação, para quem está estudando, né, não é legal. A gente já tem aquela pressão, né? Eu tenho um cronograma de estudos, eu tenho que bater uma meta, né? Então, poxa, eu tô abrindo mão aqui de tempo com a família, e aí vem uma notícia dessa, acaba com o meu dia, com a minha semana, com o meu mês, aquele dia você já não tem mais vontade de estudar. Então, a gente tem que sempre, quando escuta uma notícia dessa, ir direto na fonte, né? E ver onde é que está a informação, o que realmente a informação diz e o que ela não diz. Né? Cara, sobre o que tu falou aí, primeiro, só ressalvando, né, sobre esse negócio de os concursos públicos vão acabar. Eu gostaria só de pedir licença aqui para ler o inteiro teor do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. E diz, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação. Quer dizer, concurso, exatamente, primeiro, tem previsão constitucional, ele obedece o princípio da moralidade, da eficiência, da impessoalidade. Então, assim, não tem como acabar com o concurso público. Ponto. Acabou-se. O que pode acontecer são pontuais restrições que acabam suspendendo assim, por períodos muito curtos, em esferas muito bem identificadas, como você mencionou. Né? Na União, a Dilma suspendeu lá em 2007, mas foi só na União. Né? Os estados continuam fazendo, os municípios continuam fazendo. Aqui e acolá, um estado oferece uma restrição, mas a União continua fazendo, os municípios continuam fazendo. Então, ter a noção, né, ter o discernimento de que, às vezes, quando verdade,
são muito pontuais, né? Então, assim, isso não merece atrapalhar toda a sua jornada de concurso público, como você bem destacou, é muito sacrificante. Né? Eu puxei aqui, eu não fui tão longe, né? Não fui até 2007, mas eu puxei aqui, ó, 2012, saiu a notícia no G1. Não vai ter concurso público esse ano, diz planejamento. 2015, também do G1. Suspensão de concursos abrange 40 mil vagas, diz planejamento. 2016, decreto do orçamento não autoriza novos concursos públicos em 2016. 2019, decreto presidencial estabelece regras mais rígidas para realização de concursos públicos. E a gente vê que, nada obstante essas notícias, de 2012 para cá, vem tendo concurso a rodo, pessoas vêm sendo nomeadas a rodo. Então, a gente tem que tirar isso da mente, como você falou. Ou vai atrás na fonte, para ver qual é realmente a delimitação que foi imposta. Né? Não se esqueça que são notícias de imprensa, a imprensa é midiático e a imprensa precisa construir uma notícia para que ela chame a tua atenção, e para que ela chame a tua atenção ela tem que ser drástica. Né? Então, assim, ter esse cuidado e não fazer com que isso atrapalhe a tua jornada de estudos, o teu planejamento, porque de verdade os concursos não vão acabar. Exatamente. E se você for ler com bastante atenção todas essas manchetes que você mencionou, nenhuma fala que concurso vai acabar. Né? Uhum. Né, como é que é? Impõe medidas mais rígidas. Isso. Suspensão. Né? Suspensão é uma coisa temporária, né? Que mais? Tinha mais uma outra ali que você... O decreto... É basicamente suspensão, não vai ter próximo ano, enfim. Não vai ter no próximo ano. Então, você vê que ali tem um tempo delimitado. E você vê que quando chega no próximo ano mesmo assim tem, né? Então, muito... porque uma coisa é o concurso em si, né? Todo o processo seletivo, e outra coisa, que aquilo que realmente vai gerar, de repente, gasto para a administração pública, é a nomeação. Isso. Né? Então, a administração pública vai contratar, geralmente, a maioria dos órgãos contrata uma banca especializada, né? Um SESC, um FCC, ou às vezes aqueles órgãos que têm um pouco mais de autonomia acadêmica acabam... Né? Aí já é mais nas carreiras jurídicas, no Ministério Público principalmente, a gente tem muita banca própria. Né? E aí o concurso é deflagrado, mas... O prazo que a administração pública tem para nomear está dentro do prazo de validade do concurso. Né? Então, 4 anos, em regra, assim. Costuma ser 4 anos. Geralmente 2 prorrogado mais 2, né? Que acaba dando esses 4, e esse prazo só começa a contar a partir do momento em que o concurso foi homologado. Então, às vezes tem concursos mais longos, como o de magistratura, de Ministério Público, tem muitas fases. Então, são concursos que demoram aí 1 ano, 1 ano e meio, às vezes 2 anos, às vezes alguns até mais de 2 anos, né, para serem concluídos. Né? E aí, só depois que isso for efetivamente homologado, é que aí que começa a contar o prazo para a administração pública nomear. Se de repente ela vê que não vai dar, o orçamento já estava comprometido com alguma outra coisa, acaba ficando para o outro ano e assim por diante. Né? Mas uma coisa que tem acontecido cada vez mais nos concursos é que a administração pública ela está obrigada, ela está vinculada ao número de vagas previstas no edital. Né? Então, geralmente, a administração pública vai colocar um número de vagas que ela tem certeza que ela vai conseguir chamar, incluindo aqueles 4 anos que ela vai conseguir chamar. Né? Geralmente, o administrador acaba colocando um número menor, né? A pretensão às vezes é chamar mais. Titular, né? Exatamente, porque o número que ela colocar no edital, ela se vincula. Né? Então ela acaba colocando um número menor, né? E não é muito raro, aliás, é muito comum, muito mais pessoas serem chamadas daquilo que estava previsto em vagas. Né? Mas é por uma questão de orçamento. Se você colocar que vai chamar 100 pessoas, ela é obrigada a chamar 100 pessoas. Então, é um número muito alto que compromete o orçamento. Né? Então, tem tudo isso. E mesmo assim, Tiago, ano passado, por exemplo, você vê, depois de todas as notícias, até 2019 saiu uma notícia, mas ano passado eu vou
pedi licença para me restringir aos concursos de magistratura, já que é mais a minha praia. Mas, por exemplo, Sim. magistratura do Ceará saiu com 50 vagas, magistratura da Bahia saiu com 50 vagas, magistratura do Pará saiu É, com 50 vagas, magistratura de Minas Gerais saiu com 120 vagas, magistratura de São Paulo saiu com 80 e poucas vagas, 90 vagas, uma coisa assim. Então, é, mesmo assim, os concursos não estão sendo tão tímidos em relação a essa quantidade de vagas. é, Então, é, os concursos geralmente são um pouco mais tímidos quando naqueles concursos para nível médio, né? uhum, Agora, das carreiras jurídicas, pelo que eu tenho visto, geralmente aqueles que são um pouco mais tímidos no número de vagas são os da advocacia pública, né? é, Principalmente procuradorias locais, né, municipais, às vezes algumas até estaduais não colocam tantas vagas, né? Mas realmente na magistratura e até no Ministério Público, né, os concursos para promotor de justiça, geralmente você já tem uma oferta um pouco mais generosa de vagas, né? uhum, Claro que, assim, tem estados como Minas, São Paulo, que geralmente oferece muito mais, mas Ministério Público, né, e a magistratura são concursos que, a gente tem que ser franco, é uma outra realidade, dentro do próprio universo de concursos, é uma outra realidade, né, porque são uhum, órgãos que têm uma autonomia orçamentária, têm uma autonomia financeira, né, mais robusta, vamos dizer assim, né? E eles acabam realmente tendo condições de, de ofertar mais vagas, né? é. De criar mais cargos. E, cara, agora em relação a essa pandemia, depois da pandemia, os concursos vão acabar ou não vão? Olha, na verdade, nem durante a pandemia está acabando, né? Né? Que dirá acabar após a pandemia, né? Pois é. Porque o que eu vejo, né, é que muitos concursos estão assim, claro, num ritmo um pouco mais lento, né? Mas eles não estão paralisados, né? Aquelas fases em que não necessita da presença física do candidato, esses concursos estão andando, né? Uhum, Então, por exemplo, aí no teu estado, aí no Ceará, né? uhum. Tá tramitando o concurso para promotor de justiça aí do estado do Isso. Ceará. É. A prova objetiva foi, se não me engano, em fevereiro, acho que foi janeiro, Foi, fevereiro, foi bem no foi, comecinho do ano. Uhum. E o CESP, que é a banca organizadora, é uma banca muito ágil, né? A prova discursiva já estava programada para ser feita ali, mais ou menos o que, uns 45, 50 dias logo depois da prova objetiva. E ela só não aconteceu porque realmente a pandemia estourou, e aí tiveram que realmente suspender a prova, porque ali não tem como fazer, né? Então, Isso. essas fases presenciais que acabam gerando aglomerações, essas não tem como ser feitas. Mas, por É. exemplo, alguns concursos de magistratura, aquela fase de inscrição definitiva, né? Então eu vejo em alguns, já vi em concurso, a banca aceitando a documentação via correio para que o candidato não tenha Isso. que participar presencialmente. Eu já vi algumas bancas fazerem isso durante esse período da pandemia, né? Uhum. Então, concursos em que já ocorreu a prova objetiva, então a parte de analisar os recursos, corrigir as questões, até a elaboração, né, da prova discursiva, isso aí é coisa que já está sendo adiantado. Aqui, É por verdade. exemplo, aqui em Rondônia, nós temos o concurso para a magistratura que está tramitando, né? E nós tivemos a prova objetiva em dezembro, ano passado, foi acho que novembro, dezembro, não me engano, acho que foi novembro. A prova de sentença, a prova discursiva foi agora em fevereiro, e aí o que está acontecendo agora? Agora nós estamos na fase de correção dessas provas discursivas. Então, semana que vem, nós teremos o resultado, né, vai ser feita uma sessão, só que essa sessão de identificação agora as bancas estão fazendo de forma virtual. Então, isso não está impedindo do concurso de continuar correndo, né? Então,
concurso está continuando. Então, todas essas fases que podem ocorrer de forma não presencial, elas vão continuar ocorrendo. Claro que vai chegar um ponto, então, por exemplo, depois que sair todo o resultado, né, aqui em Rondônia, por exemplo, da prova de sentença, aí vai ter a fase de inscrição definitiva. Isso provavelmente vai ficar para 2021, porque o cronograma da correção é até dezembro, né? Então, porque tem prova discursiva, depois tem recurso, aí corrige de sentença civil e penal, mais recurso, isso aí vai até, pelo cronograma que nós temos, vai até dezembro. E aí o ano já acabou, né? Praticamente 4 de dezembro, acabou. Vamos lá. Veja, além dessas fases, vejam que os concursos, assim, a necessidade é grande, é isso que a gente tem que bater na tecla. Embora a gente tenha realmente tido um período de suspensão, haja vista a necessidade de isolamento social, a carência continua, né? A população ainda está lá precisando do serviço judiciário, precisando do serviço MP, precisando do serviço de procuradoria, de defensoria. A população continua carente desses serviços, a população continua crescendo, as vagas vão continuar aumentando, porque tem as aposentadorias, tem as vacâncias por diversos motivos. Então, fazer o pessoal perceber que, na verdade, por hora, realmente, os concursos estão suspensos, mas a carência vai acumulando, é verdade, nesse ponto. A arrecadação vai diminuir no primeiro momento? Vai diminuir, vai ser impactado pelo recolhimento dos impostos, mas isso também não impede uma retomada da economia boa, afinal, todos os países também estão passando por esse tipo de dificuldade. Então, primeiro, deixar claro para o pessoal que, nada obstante não se está havendo concurso nesse momento, a carência continua e as vagas vão estar lá e vão se acumulando. Então, quando os concursos retomarem, eles vão considerar a necessidade tanto desse período que for parado, como do período até a retomada das atividades do concurso. E segundo ponto, veja que a necessidade desses concursos é tão grande, né, a necessidade é tão iminente, que, por exemplo, MP de Minas Gerais, ele fez a prova oral agora em julho. Com todas as medidas de segurança, não podia ter a sessão pública com público presencial, eles divulgaram pelo YouTube, todo mundo pôde assistir, acho que desde o dia 18 de julho até o final de julho, todo dia estava lá o pessoal... Era uma média de 10 mil visualizações, muito mais gente vendo essa prova oral. Ter publicidade melhor do que essa. E a MP de Minas Gerais fez isso. TJ Pará, há 2 finais de semana, fez essa fase intermediária presencial. O pessoal teve que ir lá fazer exame médico e fazer o exame psicotécnico, com todas as medidas de segurança. TJ Pará, inclusive, a prova oral está estimada agora para 5, 6 de setembro. Que já é agora. A prova oral da Bahia está marcada. A prova oral da Bahia, do TJ Bahia, está marcada para agora, 12 a 18 de setembro. Então, assim, os concursos estão caminhando. Agora, é verdade, essas fases que têm menos público, como a da terceira fase em diante, prova oral, como tem menos candidatos, dá para ter um controle sanitário melhor, elas estão retomando. Aí, eu acredito que, na verdade, o processo paulatino vai ser esse, inverso. Voltam as provas orais, depois voltam as provas discursivas, que tem um público menor também, costumam ter um público mais restrito, e aí sim, próximo ano, eu acredito que começo do próximo ano, comecem a retomar as primeiras fases. TJ do Rio Grande do Sul, que teve que adiar, esse que você mencionou aí, que também estava com a prova marcada e teve que adiar, a segunda fase do MP do Ceará. Mas vejam que os órgãos já estão retomando, a necessidade e a carência é tão grande que os órgãos já estão retomando. Concursos autorizados durante a pandemia. A gente está num período de restrição orçamentária. TJ do Paraná, agora em julho, disse que vai fazer concurso. Precisa de concurso. E ele teve concurso um dia desse. Um dia desse que eu falo modo de dizer, mas bem recentemente. O pessoal ano passado. Foi nomeado agora em janeiro. Né? O pessoal foi nomeado agora em janeiro. TJ do Paraná já autorizou outro concurso. TJ do Amapá, agora em julho também, autorizou outro concurso. MP de São Paulo acabou agora, tá doido para nomear. Né? O MP de São Paulo tá se coçando para nomear, porque está respeitando lá a questão do isolamento de São Paulo, mas assim que o governador liberar, ele vai fazer. Já está autorizado. TJ de São Paulo, o pessoal vai fazer. Já estava com a perícia marcada, aí teve que suspender por causa da pandemia,
né? Uhum. Suspendeu bem no meio, né, da parte de perícia, eram 5 dias marcados para o pessoal fazer perícia, suspendeu, acho que a partir do segundo dia, e agora eles vão fazer perícia em setembro, outubro, com previsão de posse ali para outubro, novembro. Né? Então, assim, não desmistifiquem que concurso não vai acabar. Eles já estão retomando, e se você está parado, se você não está estudando agora, tem gente que está estudando e está passando na sua frente. Né? Então, assim, Exatamente. tome Essa é a grande cuidado. oportunidade É, de você realmente corrigir aquelas deficiências, aquela disciplina que você nunca estuda porque nunca dá tempo, né? é, Aquela, geralmente eleitoral, né? Aquelas disciplinas menores, que é sempre é, aquelas que, nossa, por que eu não estudei eleitoral? Por que eu não olhei um pouquinho aqui em ambiental? Aquelas matérias que têm menos questões e que geralmente tiram a gente do corte, né? uhum, É, o momento de você ter esse tempo, né, é agora, né? Esse é um sim, momento assim muito propício para realmente a gente crescer internamente, porque além desse concurso que você falou, já tem outros autorizados, uhum. Procuradoria lá do Distrito Federal também. Isso, eu estou me Então, restringindo mais à magistratura porque é sim, o meu claro, ramo. mas eu vejo vários concursos que estão sendo autorizados, mas claro que não se fala em edital, nada, mas assim que, né, se Deus quiser, as coisas É, normalizando, né, nós tivemos uma certa imunização na população e que puder fazer essas provas com segurança, eu vejo esses concursos que estão sendo esses que já estão autorizados de órgãos que têm uma boa autonomia financeira, como isso. magistratura e Ministério Público, esses concursos estão represados Eles e só vão estão acabar, represados, pois é. eles estão represados e Mas vão aí quando acabar for liberado as saindo comportas vão abrir, alguns né? editais. Exatamente. E provavelmente uma coisa chata que às vezes acontece, acredito até que alguns conflitos de datas vão ser inevitáveis, né? Isso, pois Porque é. realmente TJ são Pernambuco concursos que estão também já sendo está autorizado, represados. né? TJ de Pernambuco também está autorizado, está só dependendo aí da melhoria. Aí outro destaque que eu queria fazer, Defensoria Pública do Distrito Federal empossou o pessoal em plena pandemia. Né? Em abril houve a posse de 16 defensores públicos. É Então, verdade. tentar esclarecer para quem está nos assistindo e quem ainda vai nos assistir quando a gente disponibilizar pelo IGTV, que não pare, não pare. A gente vê, a Não, gente que está no pleno, na verdade, a gente vê que o pessoal meio que deu uma desmotivada, né? Eu tive alguns alunos que deram uma desmotivada legal, uma bambeada, e eu disse, olha, não para, porque isso não é uma para. chance. Muita gente está parando, como você, mas isso é uma chance justamente de você passar na frente dessa pessoa. Porque concurso, como a gente vem sempre ouvindo, né? Concurso é uma fila. Você vai estudando, vai estudando, vai estudando. Se você parar de estudar, a fila andou, né? O que o pessoal A fala, né? Quando fila andou e você. você A anda uns fila andou e passinhos para você trás. ficou para trás. Pois é. Então, É, essa é a oportunidade, tanto de você não deixar a fila andar na sua frente, como eventualmente você pular umas posições nessa fila, já que realmente tem um pessoal que está desmotivado, está passando por alguma dificuldade, mas se você não está, se você está na sua casa, na sua residência, sua segurança, sua família está bem de saúde, está bem protegida, não tem por que você parar de estudar. é verdade. Até porque, como você falou, alguns órgãos estão dando posse, né? E eu destaco também o Ministério Público de Santa Catarina. Né? Os promotores de Uhum. justiça, os novos, tomaram posse. Foi quando bem no começo da pandemia. Foi uma sessão presencial, mas com distanciamento, com máscara, assim, não foi virtual como lá no Distrito Federal. Mas até porque o próprio concurso do Ministério Público de Santa Catarina, ele já ia acontecer. Né? Uhum. Acho que a prova era em maio, era bem no final de semana do Dia do Trabalhador, se não me engano. Né? Sim. E aí foi cancelada, né? E não tem previsão ainda, mas o órgão quer fazer assim que as coisas se normalizarem, né? Não se sabe quando, porque em Santa Catarina agora deu uma piorada, né, nas estatísticas, né? Uhum. Mas é aquele negócio, realmente quando a coisa melhorar, eles querem continuar, né? Eles querem chamar. Não tem por que você parar de ver que a maioria dos órgãos, muitos órgãos, estão com vontade de chamar. Né? Eles estão com esse intuito de chamar. Então, eles estão só esperando a oportunidade.
E é tanto que, como você falou, né, questão do prazo de validade, muitos estados eles querem tanto chamar os candidatos que muitos, em vários saíram, inclusive leis, né, o próprio CNJ fez isso também no âmbito do CNJ, no sentido de que o prazo de validade, na verdade, ele fica suspenso durante esse período. É o intuito do órgão chamar. Não quer prejudicar aquele cadastro que já está lá, aquele concurso que ele já fez, ele simplesmente suspendeu. Aqui no Ceará está nesse nível. Eles suspenderam o prazo de validade do concurso até o fim do estado de calamidade. Então não tem por que acreditar que, em virtude dessa pandemia, ou em virtude do atual governo que está, independente de posição política de cada um, não tem por que acreditar que os concursos vão acabar. Não tem por quê. No âmbito do CNMP, o CNMP demorou um pouquinho mais, mas ele também aprovou essa recomendação, né, pela suspensão da validade dos concursos. E essa foi uma medida, eu achei que foi uma medida assim, muito, muito boa, porque dá um fôlego para a administração, né, que acaba, às vezes, sofrendo com uma queda de orçamento, né, e acaba não se prejudicando, né, porque sabe que aquele período não vai estar contando, né, vai ter mais tempo para poder chamar os candidatos aprovados. E isso também dá um conforto para o candidato que está aprovado, né? Aquele candidato que já está aprovado, que está, né, esperando, ele sabe que esse período, todo o período até o final do estado de calamidade, esse tempo não vai ser perdido, porque é um tempo que ele sabe que provavelmente não vai ser nomeado, né, mas ele sabe que também não está comendo, vamos dizer assim, do prazo de validade. Então isso também dá um conforto para a gente, né? Pois é, Thiago. Então, acho que tu tem mais alguma coisa para comentar? Não, eu acho que não. Eu ia fazer só um comentário bem de leve, claro, quando a gente estava falando da importância de conhecer a norma, né, de buscar informação. Eu lembro também que isso aconteceu quando tivemos uma alteração na legislação eleitoral, né? Porque a legislação eleitoral ela veda nomeações num determinado período dos anos eleitorais, né? Mas não pode ter nomeações ou então remoções para, né, evitar eventuais desvirtuamento, vamos dizer assim, né, de práticas eleitoreiras. Mas veja que mesmo assim o concurso não é proibido, né? O que se proíbe é a nomeação em determinados períodos, né? Eu lembro que quando isso foi aprovado, alguns alunos chegaram para mim e falaram: professor, nem vou estudar, porque ano que vem eu sei que não vai ter concurso. Eu falei: de onde que você tirou que não vai ter concurso? Né? O concurso vai acontecer até o momento em que a nomeação puder acontecer, né? Então, o concurso já vai estar acontecendo e não pare, né? Não pare mesmo. Né? Não pare. A ideia é essa. Então, cara, acho que era essa a ideia que a gente tinha passado pro pessoal aqui. Desmistificar essa ideia de que os concursos vão acabar. Concurso, como a gente já falou aqui, concurso é uma garantia constitucional, reflexo dos princípios da administração pública, publicidade, moralidade, impessoalidade. A gente pode passar por alguns períodos em que hajam algumas intercorrências, mas veja que, como a gente já falou, são muito pontuais, em órgãos específicos. Um ou outro tribunal pode passar por uma dificuldade maior, um ou outro MP pode passar por uma dificuldade maior em virtude das circunstâncias, da situação do Estado. Como no Rio Grande do Norte, até a gente viu mais recentemente o Rio Grande do Norte atrasando salário, servidor, enfim. Mas não é a regra. Não é a grande regra. A grande regra é que vagas e vagas e vagas, milhares de vagas são disponibilizadas rotineiramente. E se você se deixar abalar por esse tipo de boato, né, por esse tipo de comentário negativo, você só vai se atrasar mais, vai se frustrar. E veja que se você optou pelo serviço público, se você está muito bem definido na sua cabeça que você quer o serviço público, não tem por que você parar até conseguir a sua aprovação e, como se fala, na verdade, parar até conseguir a sua posse.
tem motivo, porque os concursos estão aí, eles vão acontecer e eles vão nomear muita gente, inclusive você, se você tiver a disciplina, tiver a mentalidade de que vai continuar trabalhando por esse objetivo. É verdade. Foi interessante você ter citado essas notícias aí, Rio Grande do Norte, que são geralmente exceções, porque, infelizmente, eu não sou da área da psicologia, nem não sei explicar isso, mas é um fato que eu observo. Essas notícias negativas, embora elas não sejam a regra, sejam muitas vezes exceções, acabam gerando, ocupam mais a nossa mente, entende? Os candidatos Elas acabam, interpretam e generalizam, né? a gente faz uma generalização excessiva. A gente pega uma exceção e torna aquela exceção na regra. E isso acontece, inclusive, quando a gente está estudando com aquelas questões difíceis. Geralmente aquela questão que cobra aquela coisa, aquele ponto fora da curva, né? Você acha que vai cair para você, né? Que você acha que você sente, e você tem a impressão que só cai aquilo na prova. Lembra a teoria da graxa? Né? O estado vampiro lá naquela prova do Ministério Público de Minas que tivemos, não foi nem no penúltimo, foi no antepenúltimo concurso. Né? Aí você tem aquela impressão, se você analisar aquela questão, dentre outras questões, você vê que só teve aquela questão fora da curva, né? Mas você gera a impressão de que a prova inteira foi só de questões malucas e mirabolantes, né? E isso desestabiliza um pouco o candidato, porque aí ele fica assim, eu tenho que trocar de material, meu material não tem nada disso, né? E às vezes você tem um material bom à sua disposição, que tem toda a doutrina majoritária, jurisprudência dominante, né? Aquele material que vai realmente cobrar a maioria do que vai cair em prova, e aí você acaba, né, saindo do foco por questão de uma coisa que não é a realidade, não é a regra, é a exceção. Né? Pois é. A gente vê muito por esse lado. E eu até falo para os alunos que eu acompanho no Pleno, principalmente esses alunos que estão com uma dificuldade maior, que na verdade, primeiro, você já sabe, isso eu falo desde o começo da pandemia. Você tem alguma dificuldade? Né? Porque eu tive alunos que tiveram dificuldade. Eu tive aluno que é pai e teve que ficar em casa com o filho. Então, logicamente, essa pessoa ela vai ter um pouco mais de dificuldade para estudar, porque o cenário dela mudou. Ela vai ter que cuidar do filho enquanto está em casa. Então, realmente, tiveram pessoas que tiveram sua rotina impactada pela Covid, por essa pandemia. Em relação a essa, a gente vai ter que tentar construir novos cronogramas, novos planejamentos, mas não deixar de estudar. Vai ter que flexibilizar um pouco, talvez, em virtude dessas circunstâncias, mas não deixar de estudar. Mas muitos, na verdade, não tiveram impacto nenhum. Né? Pelo contrário, ficam mais tempo em casa, trabalham de casa, então não perdem tempo com deslocamento. Então, eu digo, em relação a isso, eu pergunto, você teve alguma dificuldade imposta? Você, pessoalmente, teve alguma dificuldade imposta pela pandemia? Não, não tive. Então, desliga do noticiário, porque o noticiário é sangrento, como a gente conversou no começo. O noticiário, ele quer chamar atenção, então ele vai construir a notícia de modo que ele chame mais a atenção, justamente porque ele quer, chamando sua atenção, vender publicidade, né, que é aquelas propagandinhas lá que passam nos intervalos. Então, ou se você estiver olhando pela internet, vai ter lá os quadradinhos cheios de Netshoes e etc. Então, na verdade, eles querem mesmo polemizar para chamar a sua atenção, mas aí você acaba incorporando e isso traz um efeito psicológico muito negativo. Então, para todos esses alunos, eu pergunto, você já sabe o que precisa fazer? Você precisa ficar em casa o máximo de tempo possível, você precisa higienizar tudo que vai pegar, você precisa utilizar máscara quando vai sair de casa. Você sabe disso tudo? Sei. Então, desliga a TV. Desliga a TV, exatamente. Não abre site de notícias e vai estudar. Não se preocupe, se tiver alguma notícia relevante, ela vai chegar através de rede social, ela vai chegar, mas tem gente que, principalmente no começo da pandemia, fazia questão de se alimentar desse tipo de informação negativa. Então, eu dizia logo, desligue e vai estudar, porque isso só está aí para te prejudicar.
No começo da pandemia eu também estava assim. Acho que aquele primeiro mês, aquela coisa, todo dia era uma tensão, assim, uma coisa. É, Aí depois eu particularmente fui parando de ver um pouco de notícias, um pouco, né? Isso fez muito bem para minha cabeça. As notícias chegam de qualquer forma, mas eu não fico buscando, né? isso, pois é, acaba chegando. E é isso que a gente fala para os alunos em relação a qualquer tipo de notícia, em qualquer momento histórico, a não ser que venha uma constituinte nova, né, e acabe abolindo a necessidade constitucional de concurso público. Aí a gente volta a fazer uma live sobre esse tema. Mas até que É, venha essa constituinte e acabe com o dever constitucional de fazer concurso público, não se importe com notícias pontuais de suspensão de concursos públicos, porque isso mas não se isso vai acontecer, é impactar. porque acabou o Estado de Direito. Isso, exato. É bem isso mesmo. Então, assim, o que a gente quer fazer é que vocês ignorem. Eu, pelo menos, não faria nem questão de entrar numa notícia dessa. Ah, viu notícia sobre suspensão de concurso? Quero saber, não. Volto para o meu estudo, volto para o meu planejamento, volto para a minha rotina, porque o artigo 37, inciso 2, está lá ainda para mostrar que aquilo ali não é verdade. É, Não é não, Tiagão? Pois, cara, exatamente. depois disso, vamos curtir a nossa sexta-feira aí, né? Agradecer o Vamos pessoal curtir a sexta-feira. que nos deu audiência. Muito obrigado. A gente sabe que sexta-feira é um dia que costuma. É o dia nacional da preguiça, né? A gente já vai chegando ali 4 horas da É, tarde, a gente vai começando a ficar com preguiça. Obrigado aí por quem ficou aí assistindo, quem nos assistiu durante algum tempo e quem nos vai assistir ainda no IGTV. Tiagão, obrigado aí pelo tempo disponibilizado, obrigado por compartilhar os seus conhecimentos e as suas ideias sobre esse mito que a gente desmistificou hoje. É isso, meu irmão. Você fala aí alguma coisa, se despede aí do eu que pessoal. agradeço. Não, já falou tudo, eu que agradeço, né? Falou. Vamos ter uma boa sexta-feira de noite de sono, de tranquilidade, né? De estudos, né? Para quem vai estudar ainda. E é isso, né? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Valeu, meu irmão. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais. Abraço, boa noite. Boa noite.